Este podcast está disponível no Spotify, Deezer, YouTube e demais plataformas de streaming. Não deixe de acompanhar o Abaco nas redes sociais, @Colégio Abaco no Instagram, Facebook e no site colégioabaco.com.br. Durante toda a vida conheceremos pessoas. Saber construir e aprimorar relacionamentos é fundamental para o convívio em sociedade, ainda mais numa era onde estamos cada vez mais conectados. Hoje, conversaremos com Cauê Oliveira, diretor de capacitação da empresa Great Place to Work, sobre relacionamentos construtivos. Se o ensino é a melhor diretriz, Abaco ensinar faz a gente feliz. Pois isso é Abaco. Família, escola, em busca do agora. Abaco somando ideias. O podcast oficial do Colégio Abaco. Bom, Cauê, seja bem-vindo ao nosso podcast. É muito bacana ter você aqui com a gente. É um ex-aluno Abaco exemplar, né? Que inclusive está no nosso Hall da Fama. Eu sei que você fez parte do Fecha Abaco, assim como eu, e até hoje eu ouço falar muito da sua participação. Então eu queria pedir para você contar um pouco para a gente sobre a sua jornada após o Abaco e como você realiza esse trabalho acerca de relacionamentos construtivos. Gila, obrigado aí pelo convite. É sempre bom demais estar de volta às origens. Eu nunca me esqueço quando eu estava ali no terceiro ano, né, no terceiro colegial do colégio, participei do programa Metas e havia uma frase que me marcou muito, que é: nós não sabemos para onde vamos, mas sempre nos lembraremos de onde viemos, né? Então, para mim é sempre um prazer me lembrar de onde vim e estar com vocês aqui do Colégio Abaco, né? E é bacana demais saber disso também, porque logo depois da minha formação, Gila, aí no Colégio Abaco, eu fiquei com uma dúvida muito típica que uma pessoa nos seus auges dos 17, 18 anos de idade tem, né? Que é para onde eu vou, né? Justamente essa história do Metas, é para onde que vou, para onde vou, quem sou eu nesse mundo profissional. E aí, inicialmente, eu bifurquei as opções, né, entre as artes cênicas ou a administração hoteleira. Conclusão: minha carreira não está relacionada com nenhuma dessas duas. Ou seja, né, mas isso não significa, né, que ambas não me ajudam, e me ajudam até hoje, né, com o que eu faço. Eu acabei me formando em administração hoteleira, né, de fato, e após isso fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, alguns anos depois. E hoje meu trabalho está relacionado com palestras, condução de treinamentos de relacionamentos de liderança, construção de relacionamentos de bons ambiente de trabalho, enfim. E eu me orgulho muito disso e sinto que meu propósito acaba sendo realizado dia após dia, treinamento após treinamento. É um grande prazer. Maravilha, Cauê. Eu me identifico muito com o que você falou, né, dos 17, 18 anos. Eu acho que até agora eu também tô procurando mais ou menos o que eu vou seguir aí, mas isso faz muito parte também de como a gente está vendo essa geração se desenvolvendo, né? De estar envolvido com muitas áreas e estar estudando muita coisa, né? Inclusive isso foi um assunto do nosso episódio sobre o ensino médio, que a gente gravou com a coordenadora Adriana, e ela fala muito sobre essa questão mais e mais comum da gente fazer um pouco de tudo e de descobrir novos caminhos e traçar novos caminhos, né? E aí, Cauê, para a gente começar a desenvolver o nosso tema, nas suas palestras, você fala bastante sobre o conceito de gift work, né? Então, eu acho que seria interessante a gente explicar um pouco dessa proposta, que, ao meu ver, é uma proposta muito inovadora, né? E eu queria já emendar perguntando como que você acha que a gente pode trabalhar essa metodologia do gift work no âmbito escolar. Ai, que legal. Esse conceito, Gila, ele foi desenvolvido pela empresa a qual eu trabalho, né, uma multinacional chamada Great Place to Work, como você comentou aí na abertura. E ele significa, né, gift work, né? Gift vem do inglês aí, dom ou presente, mas aqui a gente usa mais a palavra presente, work, trabalho, né? Um presente no ambiente de trabalho. Só que ele é um baixo investimento para quem oferece e um alto valor para quem recebe. Então, e esse, de fato, Gila, é o principal diferencial que está nas melhores empresas para trabalhar. A gente publica e faz aquela publicação desse ranking, né, de quais são essas melhores empresas. Então, criando essas relações muito profundas de confiança e respeito entre essas pessoas. São essas as relações que, como consequência, geram grandes resultados para as companhias. Afinal de contas, todas as organizações estão buscando grandes resultados. Mas, na verdade, esse conceito pode ser aplicado no ambiente escolar, claro, não tenho dúvida nenhuma, né? Na verdade, esse conceito pode ser utilizado em qualquer ambiente da vida, em qualquer âmbito da vida, né? É uma maneira de se enxergar e viver cada momento não apenas como uma obrigação, mas como um verdadeiro presente. Por isso que é o gift, né, o presente. Uhum. Então, eu utilizo isso na minha vida adulta, claro, mas
O que eu acredito de fato é que o valor, por exemplo, eu me lembro agora do colégio, vamos falar do Colégio Abaco, né? Eu não utilizo na minha vida adulta a função de terceiro grau de matemática, mas eu reconheço o valor de ter aprendido isso, não é? Pois isso gerou em mim competências muito valiosas, como por exemplo, Gila, resiliência, perseverança, entender que de fato tudo que fazemos não terá um enorme prazer, mas podemos ter prazer em tudo que aprendemos. Então eu realmente acredito que é um conceito que a gente pode utilizar em qualquer âmbito da vida. Entendi. Eu acho que no âmbito escolar, né, como você estava comentando, a gente tem uma presença muito forte dessas relações tanto hierárquicas quanto de igualdade, né? Então a gente tem relação aluno-aluno, aluno com professor, aluno com os alunos, aluno com os pais, o professor com os pais e toda essa mistura de interpessoalidades, né? Então é um ambiente no qual a gente tem muitas relações acontecendo. E aí, o que seria então a busca por esse relacionamento construtivo entre todas essas partes, né? Ou seja, será que os relacionamentos que nós temos são construtivos já? Será que eles podem melhorar? E eu pergunto isso pensando nessa diferença da escola para uma empresa, por exemplo, né? Porque uma empresa, ela pode acabar, ela pode deixar de existir, ela pode falir, porque uma outra empresa vai entrar no lugar e por aí vai, né? A gente está falando de uma questão capitalista, né? Enfim, sempre vai ter aquele produto sendo oferecido, independente de trocar as pessoas ou se trocar a empresa. Mas uma escola, teoricamente, né, ela não fecha, né, na maioria das vezes. Então, eu acho que esse relacionamento construtivo talvez seja até mais crucial no sentido de longevidade, porque vai perdurar e se tornar exemplo para as pessoas que estão se formando naquela escola. Faz sentido essa relação que eu estou tentando criar? Super, eu concordo totalmente. Assim, falando de relações, né, você comentou de relações construtivas, né? Eu mesmo me formei aí no colégio e lá se vão 17 anos, né? Faz tempo aí que eu me formei. Acaba revelando a idade aqui, essa resposta. e tenho relações, assim, muito profundas com amigos da vida, né, que fiz aí no colégio até hoje, né? Já até, pra você ter uma ideia, até já celebrei casamento de amigos do colégio. Uhum. Eu não sou padre, não sou pastor, mas foram casamentos aí sem nenhum cunho religioso, né? E eu peguei essa parte de palestrante aí e quebrei o galho lá, foi o máximo, né? Então eu gosto muito daquela frase, Gila, do Pequeno Príncipe, que diz assim, ó: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Eles deixam um pouco de si e levam um pouco de nós, né? E essa frase que me marcou muito, né? Eu aprendi com o grande mestre aí do colégio, professor de teatro, Rogério, né? Rogério Matias, e que ensina essa questão das relações que a gente pode levar para todos os lados. E é interessante isso, porque quando a gente está no colégio, a gente está sendo formado muito mais para a vida, né? Do que necessariamente para, sei lá, ir para uma faculdade, no meu ponto de vista, tá? Ou ir para uma universidade. É uma formação de vida, né? São laços e são raízes absurdamente profundas que formam caráter, formam nosso olhar ético sobre a vida e sobre o mundo, nosso olhar político, por que não dizer, né? Então, e é engraçado que a gente não repara isso enquanto está no colégio, né? Enquanto está estudando, porque a gente faz parte, né? A gente está no meio do furacão ali da história toda. E aí, quando a gente, alguns anos depois, no meu caso, 17 anos depois, fazendo um zoom out, né, dessa história toda, a gente reconhece e dá o verdadeiro valor. Entendi. Até você falou aí também, já veio uma nostalgia minha do Colégio Abaco também, mas por conta da questão do Rogério também, né, que também foi um professor, e várias frases que ele me deu de presente também. Mas, voltando, Cauê, quais são as boas práticas para um relacionamento construtivo que a gente pode carregar tanto na família, quanto no ambiente escolar e profissional? Agora falando da parte prática mesmo. Isso, legal. Não, eu acredito que as boas práticas, bem como você comenta, elas estão totalmente correlacionadas com a construção da confiança. Confiança é a palavra-chave para qualquer tipo de relacionamento de longo prazo, né? Eu até brinco, né? Sei lá, se você é casado, né? O amor é importante, é um sentimento muito importante. Mas se não tiver o sentimento da confiança, o relacionamento rui, né? O relacionamento vai cair em ruínas. Então, isso vale para ambiente escolar, né? Como você falou agora, aluno, professor, um ambiente profissional, entre líder e liderado, entre colegas de trabalho, num casamento, como eu falei agora. Então, a palavra-chave é a confiança, né? Então, alguns exemplos práticos de como que a gente pode criar confiança. Por exemplo, uma boa comunicação,
né? Empatia, que é essa capacidade de colocar-se no lugar do outro, respeito, né? Cuidado com as pessoas, celebrar as conquistas, por que não, né? Atingir um resultado bacana, atingir uma nota legal na prova, vamos falar de colégio aí, é celebrar os bons momentos, né? Dividir os resultados alcançados, perceber o constante desenvolvimento. Isso é legal, né? A gente perceber que a cada dia a gente sai melhor do que entrou, né? Entender que podemos ser protagonistas da nossa própria história, da nossa própria vida, enfim. No fim, não tem muito uma receita de bolo, né? Mas esses são alguns caminhos que podem ficar bem claros. E a relação com a diversidade, né? Quão importante para você, assim, quão importante você acredita ser a diversidade para um ambiente com um bom relacionamento entre todas as partes, né? E eu pergunto isso porque eu, como ex-aluno, sempre admirei muito a inclusão que o Abaco tem em vários âmbitos na formação dos alunos, né? Então, a quantidade de oficinas, as atividades extracurriculares, semana de prevenção ao bullying, a semana de amor à vida, palestra, a liberdade e o apoio que o Abaco sempre busca dar a todos os alunos, independente de quem eles são e o que eles querem fazer. E aqui eu pergunto, porque eu acho que cabe até um pouco da sua experiência pessoal como ex-aluno. Sim, pela minha experiência, né, eu percebo que esse tema da diversidade e inclusão, acho que essa palavra é importante, a gente sempre acrescenta, Gila, inclusão, né, porque a diversidade sem inclusão ela é vazia, fica só a casca, não tem essência. Esse tema tem ganhado cada vez mais espaço nos ambientes corporativos e na sociedade como um todo, e o que é motivo de celebrar, fico feliz demais, né. Ao mesmo tempo, nós estamos muito distantes de uma sociedade verdadeiramente justa, isso é fato, né? E é trabalho de todos nós, esse caminho constante para que a gente possa reparar essas injustiças sociais que acontecem com diferentes grupos, como negros, comunidade LGBT+, mulheres, pessoas com deficiência, etc. Eu fico muito feliz, né, que o próprio colégio já esteja trabalhando esse tema, pois realmente vai fazer uma diferença enorme para a vida desses profissionais do futuro. O que eu tenho percebido também, Gila, é que as empresas que mais trabalham com a diversidade e inclusão conseguem resultados econômicos superiores às outras organizações que não trabalham tão bem com essas questões. Então, definitivamente, isso não é uma coincidência, né? Um ambiente mais diverso, inclusivo, promove muito mais criatividade, porque as pessoas são diferentes, a criatividade vem da diferença, ela parte da diferença, né? A inovação, conflito no sentido positivo, né? O conflito no sentido positivo, das ideias, das soluções propositivas. Então é importante, desde cedo, a gente conviver com a diversidade e inclusão para, pouco a pouco, reparar esses danos que a desigualdade causa no mundo, não apenas corporativo, mas na sociedade civil também. Nossa, que resposta. Que aula, né? Muito obrigado, Cauê. Imagina. Pra gente encerrar, eu queria pedir assim, agora de uma maneira até mais branda, qual que é a importância da gente ter um relacionamento construtivo? Gila, o que eu acredito, né? Falando o contrário, vamos pensar o contrário, é bem pior você ter um relacionamento destrutivo, meio óbvio, né? No fim, os relacionamentos construtivos são aqueles que vão construir redes que a gente leva para a vida inteira, né? O que alguns até no mundo corporativo a gente poderia chamar de networking, né? Que é essa rede corporativa, essa rede de trabalho, mas essa rede ela pode ser espalhada, ela pode ser costurada, vamos chamar assim, em todos os âmbitos, né? E no fim eu acho que realmente que a gente leva para a vida. Quando eu dou treinamento de liderança, eu sempre falo para os líderes assim, né? Quando você sair da empresa, né? Porque no fim das contas, quando você está numa posição de gestão numa organização, né? Gerência, direção, coordenação, não importa. Eu sempre falo isso, você está diretor, né? Você está gerente, você não é o gerente, você está porque é passageiro, né? Daqui a pouco você vai para uma outra empresa, se aposenta, enfim, isso é passageiro. E aí quando eu falo, quando você sair, você quer deixar herança ou legado? E aí a gente pensa, né? Mas eu achava que era meio que a mesma coisa, né? E tem uma diferença, né? Herança é o que você vai deixar para as pessoas. Legado é o que você vai deixar nas pessoas. E esses relacionamentos construtivos é o que vai deixar legado em cada uma das pessoas que passam por nós, como diria lá o Pequeno Príncipe. Perfeito, Cauê. Bom, acho que a gente pode passar então para o nosso quadro Multiplicar o Saber. Multiplicar o saber.
Esse é o quadro em que a gente indica um livro, um filme ou uma pessoa que a gente acha que vale a pena ser compartilhada com vocês, pensando no tema que a gente trouxe para o episódio de hoje. Então, a minha indicação vai ser o próprio Cauê. O Cauê tem uma palestra no TEDx São Paulo, né, Cauê, que se chama Como Criar a Melhor Empresa para Trabalhar. Essa palestra está disponível no YouTube e eu te conheci através dessa palestra, né, Cauê? Eu acho que é muita coisa que você falou hoje. Você trabalha lá também de uma forma diferente, mas extremamente rica e é super interessante porque eu pelo menos me emocionei bastante assistindo e acho que qualquer um que assistir vai rir e chorar e começar a ver o mundo e as relações de uma outra forma. Então fica aí a minha indicação, a palestra do Cauê no TEDx São Paulo, Como Criar a Melhor Empresa para Trabalhar, disponível no YouTube. Dila, obrigado. Fico feliz aí por sua indicação, que você tenha gostado. E essa história do TEDx é muito engraçada, né? Porque eu, quando eu me tornei palestrante, né, me tornei aí facilitador de treinamentos, eu sempre assistia TED, né? Essas palestras que são maravilhosas, 10, 15 minutinhos, você aprende pra caramba, né? Assistindo, traz reflexões profundas. E eu não vou mentir, viu? Eu comecei a criar um sonho dentro de mim. Qual que era o meu sonho, né? Pô, será que um dia eu poderia pisar nesse palco com o tapetinho vermelho redondo, né? E me apresentar? E isso foi muito engraçado, né? Porque no finalzinho de 2017... o pessoal do TEDx São Paulo, como você disse, aí chamou o Great Place to Work para apresentar o tema de Gift to Work, tema que eu já trabalhei aqui com vocês, conversei um pouco, né? E eles convidaram inicialmente o nosso CEO, o Rui, né? Uma coisa chique dessa, né? Vai convidar o presidente da empresa, né? Claro, né? E por uma coincidência do destino, o Rui não poderia porque ele estava numa viagem na Europa, a trabalho, né? E aí ele, como sendo um grande líder para mim, sabendo que aquele era um sonho, ele diz que não pode, né, no e-mail lá e acaba... Tô dando um spoiler aqui. Diz que não pode e acaba me recomendando aí. E acabei realizando um sonho, né, da minha vida pessoal, profissional. E é muito legal essa plataforma TED, né? Eles viralizam, conseguem viralizar. Muita gente assiste, muita gente me procura depois nas plataformas sociais. A última vez que eu visitei, eu acho que tinha mais de 300 mil visualizações, então isso é muito legal. Por um tema tão específico, né? Eu sei que no mundo de hoje, de YouTubers, às vezes esse número não é tão expressivo, mas por um tema tão específico, acabou se tornando algo bem marcante para minha carreira profissional. E eu acho também que vai muito de uma... Já faz alguns anos, né? Como você comentou, faz 4 anos, né? Em 2017. E pelo que eu vi também, existe um fluxo de indicação, né? Então, as empresas realmente usam esse vídeo como exemplo para os funcionários, né? Então, às vezes aparece um monte de gente lá da mesma empresa, porque ficou como uma indicação da própria empresa. Então, é muito legal, né? Que, enfim, agora está para sempre lá, ele vai ficar para sempre lá, e é um material incrível. Espero que quem assista aí também possa contribuir de alguma forma para a tua vida pessoal e profissional. Perfeito, Cauê. E agora eu queria pedir a sua indicação, o que você trouxe pra gente hoje? Então, eu trouxe agora, nós trouxemos aí um vídeo, né, e tem um livro que eu recentemente li e me chamou muita atenção, foi um divisor de águas mesmo, uma autora que eu particularmente gosto muito, ela tem um TED também famosíssimo, chamado O Poder da Vulnerabilidade, né, Brené Brown é o nome dela, e tem esse livro que eu li chamado A Coragem de Ser Imperfeito. É um best-seller aí, tá com certeza nas primeiras prateleiras de qualquer livraria que você visitar. E é um livro muito interessante para falar um pouquinho sobre que, no fim das contas, o importante da vida é você ser humano, né? Com todas as suas imperfeições. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Beleza, perfeito, Cauê. Já abri aqui até uma aba para procurar ele. E eu acho interessante você trazer esse livro, Cauê, porque também, como eu comentei, né, a gente estava falando sobre o novo ensino médio lá no começo, e nesse novo ensino médio tem alguns itinerários formativos novos, né? E tem 2 itinerários para o primeiro ano do ensino médio, né? Que chama Projeto de Vida e o outro chama Os Jovens e Suas Escolhas, que eles trabalham em conjunto dentro daquela proposta do LIVE, que também é uma outra coisa que a gente já falou em outro episódio aqui do podcast, no episódio A Educação Socioemocional no Abaco, que são itinerários que trabalham essa questão, né? São itinerários aplicados por psicólogos e eles trabalham essa questão dos jovens, de entender o caminho que eles vão seguir, de entender a participação deles numa sociedade, numa comunidade, e como trabalhar com essa coragem de ser imperfeito. Eu acho que eu poderia até usar o próprio título do livro. Com certeza. Porque é bem sobre isso mesmo, esses itinerários. Nossa, Gila, isso é muito legal, porque sabe uma coisa que eu reparo muito, né? Eu tô o tempo inteiro conversando com líderes
E tem algo que eles sempre falam para mim, né? Eles falam assim, Cauê, é engraçado, né? Porque onde que a gente aprende a ser líder? Né? Não tem na escola algo parecido, não tem na faculdade. E saber, por exemplo, que o colégio está trazendo um itinerário que já começa a trazer esse viés de liderança para as pessoas, eu tenho certeza que vão se tornar profissionais absolutamente diferenciados. São aqueles que já vão começar a saber efetivamente liderar. E quando eu falo liderar, não estou dizendo apenas ter uma equipe, né? Eu estou falando de fato de ter a liderança em princípio de si mesmo. E isso é muito importante. E com certeza vão distribuir muitos gift works aí pela vida. Exatamente. Bom, Cauê, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Foi muito enriquecedor ter você aqui com a gente. Fiquei muito feliz com tudo que você trouxe. E espero aí que tenhamos construído um relacionamento muito construtivo nesse Somando Ideias. Eu que agradeço, um grande abraço para todos aí que estão escutando, né, estão acompanhando o podcast. Parabéns para o colégio, para mais essa super iniciativa. E contem comigo sempre que precisar, estarei aí no bairro Assunção, em São Bernardo. Perfeito, Cauê, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até o próximo Somando Ideias. Abaco é somar de ideias. Abaco, multiplicar do saber. Abaco, subtraindo e dividindo emoções.